Não existe nada como a presença da revelação da verdade sobre nós mesmos. Esta revelação é a ciência da liberdade, da felicidade, do amor. Quando isso está presente, estamos diante da vida. A real vida não é aquilo que nós entendemos por vida. O que entendemos por vida está circunscrito dentro, no círculo de uma visão particular de mundo. A forma como você representa para você a experiência do momento presente. Isso está acontecendo em razão da presença de um fundo de memórias, de lembranças, que você traz desde a infância. Essa é a forma como você vê a vida, como você vê o mundo, como você vê a si mesmo. Nestes encontros que fazemos, nós estamos juntos olhando para estas questões, para as questões relativas à vida como ela acontece. É por isso que temos enfatizado aqui a beleza desse escutar essas falas, sem conclusões, sem ideias ou avaliações particulares, porque ao fazermos isso, estaremos sempre introduzindo um elemento estranho na investigação. Esse elemento é o modelo já do pensamento presente em nós. E como é que o pensamento acontece? O que é o pensamento? O pensamento em nós é um elemento que está vindo do passado, já de experiências passadas, já de experiências vividas. E o pensamento, ele tem uma forma muito conclusiva de aparecer. Então, o pensamento em nós é lembrança, é memória. Essa é a verdade sobre o pensamento. O que é o pensamento? O pensamento é o passado, nesse formato de representação de ideias, crenças, conclusões e avaliações. Assim, quando nós colocamos o pensamento nessa investigação, e nós fazemos isso quando não sabemos escutar. Escutar é algo diferente de simplesmente ouvir para concordar ou discordar, para aceitar ou rejeitar, para avaliar a partir daquilo que sabemos. Escutar é somente escutar. O escutar requer um cérebro quieto, uma mente silenciosa, que não carrega esse modelo do pensamento. E por isso pode apenas olhar. Apenas isso, constatar, observar, sem se deixar influenciar, também sem influenciar na observação. O elemento básico dessa escuta é a ausência do eu, deste pensador, desse elemento que vem do passado e a partir do pensamento fica fazendo avaliações, tirando conclusões, concordando ou discordando. Então, notem, aqui estamos diante da primeira
e maior de todas as dificuldades. E nós não temos isso como princípio de vida. Porque durante toda a nossa vida, nós estamos sempre interferindo com a experiência. Esse sentido do ego carrega esse afã de desenvolver o tempo todo. Então, nós não sabemos escutar. Portanto, o primeiro desafio aqui é fundamental, talvez o mais importante, para esse encontro com a investigação. Porque, afinal, o que é que estamos investigando nesses encontros? E o que representa um encontro como este? Este encontro é aquilo que nós temos colocado aqui como satsang. A palavra satsang significa encontro com a verdade. Sat, verdade. Sang vem de sanga, vem de encontro. Esse encontro com a verdade é uma oportunidade de estarmos juntos. Quando nos assentamos e ficamos quietos para olhar, não para tirar conclusões, para avaliar, para opinar, mas apenas para olhar. Então, esta é a presença desta qualidade de encontro, chamada satsang. Colocamos aqui a nossa mente e o nosso coração para investigar a natureza do eu. E assim nós descobrimos que esse elemento em nós que interfere é a presença da autoimagem. Você, como uma pessoa, é a presença da autoimagem. O pensamento construiu sobre você uma história que se assenta nas lembranças, recordações, em todas as memórias de experiências passadas. Portanto, você é a autoimagem. A ideia de ser alguém presente nesse instante, neste momento. O nosso trabalho aqui consiste em uma visão clara da verdade, daquilo que nós somos. É a compreensão da verdade sobre aquilo que nós somos. A ciência daquilo que demonstramos ser, parecemos ser. Estamos nos posicionando a cada momento para continuar sendo. É a compreensão desta autoimagem, o fim da autoimagem. Há algo presente além desta autoimagem, além desta pessoa, além do eu. Aqui juntos, aprender a olhar para esse instante, aprender a perceber esse momento, aprender a dar uma resposta para a vida como ela acontece, sem o passado. É poder, nesse momento, atuar, operar, livre do pensamento. Nunca nos falaram da importância da ação livre do passado. Observe que as nossas ações, elas nascem de motivações, de intenções
que vem da memória nesse formato de pensamento. Nós temos o pensamento, que é a ideia, o plano, e depois nos colocamos para agir. Essa é a qualidade de ação que nós conhecemos. Esta ação é a ação da autoimagem, deste ego, deste mim. As nossas falas, da mesma forma. Um pensamento surge e, de uma forma muito rápida, a fala acontece. Nós não nos damos conta de que o elemento básico por detrás das ações, como das falas, é a presença do pensamento. A nossa vida, ela está permeada com a presença do pensamento. O pensamento em nós é como um molho que acompanha todos os pratos. E porque ele acompanha todos os pratos, ele está sempre colocando o sabor dele ali. Nossos gestos, palavras, atitudes, ações, sentimentos, emoções, sempre está presente a presença do pensamento. E nós não sabemos lidar com isso. Assim, a condição psicológica desse eu, desse mim, desse ego, é de não saber lidar consigo mesmo. Portanto, todo o nosso comportamento, toda a nossa atividade a partir do ego, ela é egocêntrica, ela é pessoal. Ela tem a inclinação de um movimento dogmático, particular. Nós não temos uma visão de totalidade, uma visão completa da vida como ela acontece. Isso porque nós não sabemos o que é o pensamento. E por não sabermos o que é o pensamento, nós não sabemos o que é o pensar. O pensar é fundamental. As nossas respostas, como acabamos de colocar, elas nascem do pensamento. A forma como interagimos com esse momento presente é a partir do pensamento. E o pensamento é um elemento em nós que vem do passado. Ele nunca corresponde com inteligência, com amor, liberdade, em linha com a felicidade a este momento presente. Nós não temos a liberdade do pensar, porque estamos atuando a partir daquilo que nos deram, nos mostraram, nos ensinaram. Essa é a forma como a mente funciona em cada um de nós. Sua resposta para esse momento tem a previsibilidade do eu, a previsibilidade de uma reação que vem do passado. Porque não há esta liberdade do pensar, do sentir e do agir. Porque o pensamento está dentro disso, envolvido em tudo isso. Esta é a vida egóica. Esta é a vida da autoimagem. É a vida do eu. Então, o que é o pensar? É lidar com esse instante exatamente livre do pensamento. É lidar com esse instante
a partir de um espaço novo que agora está presente. Um espaço que está presente em razão desse cérebro quieto, desta mente silenciosa. Então, esta forma de atuação a partir do silêncio é a presença dessa inteligência. Quando nós temos o real pensar, o real sentir, o real agir. Portanto, nós estamos aqui estudando com você isso. O fim desta continuidade, que é a continuidade do eu, que é a continuidade do ego. A perpetuação e toda essa movimentação nessa ideia criada pelo pensamento em você, de que você é a pessoa que acredita ser. Alguém presente nesse instante, que veio do passado e está indo para o futuro. Na verdade, isso é apenas um pensamento. A vida nesse instante é a única realidade. Ela é como ela é. Ela acontece como ela acontece. E não há alguém nisso. Não existe esse eu, esse mim, esse ego. Esse existir da pessoa é algo que o pensamento construiu. Esta não é a realidade da existência, não é a realidade da vida. É a ficção da imaginação, da memória, da recordação, desse movimento de continuidade do experimentador, deste pensador, desse que está presente, olhando a partir das suas ideias, avaliações, opiniões e conclusões. O rompimento com esta condição, fim para esta base equivocada, desse existir, que é o existir desse alguém, representa na vida a ciência da liberdade, a ciência do amor, a ciência da felicidade. O que torna isso possível é a presença do autoconhecimento e da revelação da meditação. A meditação revela a realidade de Deus, a realidade sobre você. Assim, a realidade sobre você é diferente da verdade sobre você, da verdade que você tem sobre si mesmo. A realidade sobre você é a ciência de Deus, é a revelação da natureza divina. Alguns chamam isso de o despertar ou iluminação. É a visão daquilo que está presente, que é a vida divina, que é a vida de Deus. Nós temos a possibilidade desta aproximação. Na realidade, a única coisa que importa é esta visão da vida. É a visão da vida, sendo esta visão da vida a própria vida, em sua expressão.
Em seu natural estado de ser, não existe esta autoimagem. Não existe esse eu. Portanto, todo esse contato com o momento presente não é mais o contato a partir de um fundo, que é esse experimentador, esse pensador. É isso que estamos com você aqui, trabalhando nos finais de semana. Sábado e domingo estamos juntos. São 2 dias, de uma forma online. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros. Fora esses encontros online nos finais de semana, temos encontros presenciais e também retiros. Se esse é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário. Sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. É somente o pensamento surgindo, aparecendo, se separando, criando a ilusão do corpo, da mente, do mundo, da inconsciência, da ilusão, a ilusão do medo, a ilusão do sofrimento, a ilusão do nascimento.